Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Eu me sinto honrado, honrado mesmo de ter aqui a tua presença e honrado também de poder falar hoje sobre o tarô. Esse é o tarô de Waite, é o tarô que eu vou estar mais apontando nessa nossa conversa aqui ao vivo, mas eu vou estar mostrando uma série de outros tarôs, até o tarô que eu adquiri esses dias viajando para a América do Norte, que é o tarô da série Games of Thrones. Tá aqui, Games of Thrones. É o tarô dessa série que terminou inclusive ontem. Que é um tarô que eu vou até estar falando, é legal de ter, de olhar as figuras, mas não tem a profundidade de um tarô do Waite. Porque o tarô envolve símbolos, envolve arquétipos. O que é arquétipo? Vem de arque, arqueológico, antigo. Aqui nós temos figuras nesses arcanos e jamais eu vou usar a palavra cartas. Eu uso sempre a palavra arcano, que vem de arcano, que vem de secreto, que vem de velado. Arcano é aquilo que nós devemos revelar, que é o nosso caminho, que é quem sou eu, o meu modo de vida. Eu interpretei tarô muitos anos na minha vida, eu dei aula muitos anos, ainda tenho uma formação online e vejo nesse oráculo, mais do que em qualquer outro, isso é uma opinião pessoal, não é uma verdade absoluta, uma profundidade infinita. Por exemplo, vamos começar a olhar, tentar trazer ele para a tua vida, o tarô. Eu pus aqui na ordem. O primeiro arcano do tarô é o tarô do mago. O mago sou eu, Otávio, e é você que está me assistindo. É a Thaís, é a Cris, é a terapia quântica, é a Júlia, enfim, é o Tito. Você é o mago, começando uma jornada. Note que o mago é o arquétipo de alguém que inicia algo. Ele está com uma montanha aqui aos pés dele e a ideia é ele se atirar. Ele tem aqui na segurando uma trouxa, que é alguns remorsos, algumas vivências do passado, mas ele vai começar uma jornada, às vezes até de forma inconsciente, porque ele tem um cachorro mordendo a própria perna dele e ele nem se dá conta disso. Então, quando nós falamos da jornada do tarô, nós somos o louco. Tanto que tem o mestre Jung da psicologia, ele vai tratar do tarô, ele tem um livro lindíssimo, que não é dele, é de um discípulo, que se chama Jung, o Tarô, e ele vai falar do simbolismo do louco, que é extraordinário. Mas o louco somos nós começando. E como começa a nossa vida? Começa com o arcano do mago. O mago no tarô do Waite, ele tem os 4 elementos aqui numa mesa, que é a moeda que representa a matéria, que é a espada que representa a nossa ação, que é o copo d'água que representa os nossos sentimentos, e temos aqui também o bastão que representa o pensamento. As 4 funções psicológicas, eu, você, todas as pessoas, temos a matéria, nós temos o pensamento, que é o bastão, alguns falam que é a adaga, a faca, mas nós temos a ação, temos o pensamento, temos o sentimento, que é aqui o cálice, que é a água, e temos também a matéria, o corpo físico, que é aqui a moeda. São as funções psicológicas que eu e você temos. Às vezes você tem mais fogo, você é mais ação, às vezes você é mais sentimento, às vezes você é mais intelectual. Eu sou de Libra, Libra é um signo do ar. Ar é pensamento. Mas todos nós temos as 4 funções psicológicas. Nós nascemos com muitos potenciais. O mago, numa interpretação, representa que eu posso fazer alguma coisa. Ele está pronto para agir, numa postura de ação, com tudo na mesa dele. E tem aqui o infinito em cima da cabeça, que representa várias possibilidades. Você que está me assistindo, Alessandro, Cristina, Cris, tanta gente, Rejane, Caetano, todos nós somos o mago. O mago é o começo da nossa vida. E se olharmos de um modo geral, a primeira coisa que aprendemos na vida é lidar com a energia feminina, que é a imperatriz.
Olha que lindo esse arcano. Tem as duas colunas da maçonaria, da ação e da meditação. Ela tem o livro da sabedoria, que é a imperatriz. É a nossa mãe, que dá a nossa genética, que dá a nossa capacidade de. Que nos dá o alimento. Então, eu e vocês aprendemos a lidar com o feminino em primeiro lugar. Mesmo quem não teve contato com a mãe, enfim, mas nós nascemos no útero, no ovário. Freud estudou muito isso, o contato com a mãe que nos deu de mamar ou alguém que representou a mãe, uma figura feminina. Depois nós aprendemos a lidar com a energia feminina nossa, que é a imperatriz, é o poder do feminino, do yin. Porque quando somos crianças, somos mais passivos, mais tranquilos, mais sossegados, que é a energia do feminino, é o símbolo de Vênus. O feminino tem o cedro do poder, representa também a natureza. E aqui o símbolo do masculino no tarô do Eight, que é esse tarô que eu estou usando aqui, que é o tarô que mais eu gosto de ensinar. Eu vou mostrar outros tarôs, tá? A Valéria que está falando, a Cristina, outros tarôs lindíssimos já para vocês. Vocês compram no Mercado Livre e eu tenho um curso online de tarô, depois eu falo dele, ou vocês procuram no site, ou quem está no Facebook aparece o link ali do curso. Mas o imperador é o pai. Todos nós temos que lidar com o pai e com a mãe, com a figura do pai, com a figura da mãe. O imperador ele é mais duro, mais forte, energia yang. A imperatriz é mais suave, mais tranquila. E essa é a beleza do tarô, porque quando você usa o tarô, é importante, é fundamental se fazer as perguntas certas. Aliás, eu comprei um livro hoje que fala exatamente isso. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, eu pus lá para dentro. Que fala da importância de sabermos fazer perguntas. O tarô eu não posso perguntar vai dar certo, o que vai acontecer, que a gente envenena nós mesmos e os outros. No tarô nós temos que perguntar, se você interpretar para você, é assim, como aprender a amar nesse período? E vem o arcano da imperatriz, que é de forma passiva, gentil. Como aprender a amar numa tiragem? Vem o arcano do imperador, que é com mais ação, com mais iniciativa. O tarô, a palavra tarô significa caminho real. Esses arcanos mostram um caminho para a nossa vida. Então olha que bonito, nós nascemos com todas as possibilidades, que é o mago. Temos ação, temos pensamento, temos sentimentos e temos sensações, que é os pés no chão. Aprendemos a lidar, a sermos muito passivos, que é o bebê, que é a imperatriz, que é a sacerdotisa. Aprendemos a lidar com a energia da mãe e do pai, imperatriz e imperador, até o momento que entramos na escola, que é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote representa o momento em que nós vamos aprender ou entrar em contato com a igreja. A gente está aqui, ó, de joelhos dobrados e um sacerdote ou um professor ensinando, doutrinando, mandando. Então tem momentos da vida, principalmente ali dos 4 até os 14, 15 anos, que nós não temos muito arbítrio. Temos que estudar, temos que obedecer ordens, regras. Mas tem pessoas que até hoje vivem isso daqui, que é o que o Zé Ramalho chama vida de gado, povo marcado, povo feliz. Só obedece ordens, não reage. É o Zé Ninguém de William Reich. E todo mundo está vivendo isso. Eu, Otávio, tô. Tem algum momento, alguma parte da minha vida que eu só posso seguir regras. Porque o tarô é isso, ele é um arquétipo. O arquétipo é uma assinatura que vem muito do passado, como por exemplo o arquétipo dos namorados, que são momentos de dúvidas que nós temos. E quem de nós que não tem dúvidas? O namorado, ó, ele não sabe se vai para um lado, para o outro, ou os enamorados. Há aqui um arcanjo jogando uma influência, que é o cupido, é o amor versus a paixão, é a segurança versus a aventura. Em vários momentos da vida nós vivemos isso, mas principalmente não é na adolescência, na pré-adolescência, estamos vivendo os arcanos dos namorados. Para ultrapassarmos os namorados, nós temos que viver no tarô de Waite, tem outros tarôs que mudam um pouco isso, de Waite, temos que viver a força, conhecer a nossa força.
Uma mulher tenta dominar um leão, que é conhecer também a nossa sexualidade, entender a nossa sexualidade, entender sexualidade não só no sentido de sexo. Às vezes eu sou, para os padrões do mundo, mais bonito, mais feio. Por exemplo, eu sou bem pequenininho. Eu, Otávio, eu tive muita dificuldade de aceitar que eu era pequenininho. É que era, não, ainda sou. E tímido, pequenininho, e eu superei, ok? Eu tenho 1,65 m, que seja, é isso mesmo. Essa é a força, é olhar para os meus conflitos, mas olhar, perdão, para aquilo que eu tenho conflito. E você está passando por isso na tua vida, a força agora. Você está com conflito aonde? Você não conhece o teu poder aonde? Que situação? Se você entender a força, a tua força, você cai no arcano do carro, que eu acabei mudando um pouco a ordem aqui para entender que o carro é quando você começa a conduzir a tua vida. O carro é uma pessoa aqui que é um cavaleiro, ele tem um cavalo claro, escuro e outro claro, que representa o yin e o yang, as sombras e a luz. Ele está numa carruagem, ele conduz a própria vida. E tem momentos da nossa vida que é isso, que nós conduzimos a nossa própria vida, que é o arcano de um carro. E tem momentos que nós caímos num arcano, por exemplo, como da roda da fortuna, que é um arcano que tem uma divindade nos pondo para cima, outra nos pondo para baixo, que é Tifon e Quiron, e que são os altos e baixos da vida. Olha que interessante, às vezes nós temos o controle, eu repito, que é o carro. Numa interpretação, quando surge o arcano do carro, você fala assim, puxa vida, eu posso dirigir, eu posso controlar. Vem o ego e fala, uau, agora eu que mando, né? Eu que dirijo tudo. Mas tem momentos que logo em seguida que vem a roda da fortuna, que não tem controle nenhum, que tem altos e baixos, é a mecanicidade da vida, os altos e baixos. E Barros, na verdade, quando nós fazemos uma interpretação, nós perguntamos assim, como que nós estamos na parte financeira? E pode sair o arcano dos altos e baixos. E na parte de estudo, o arcano do carro. Então é difícil falar em que arcano eu estou hoje. Precisa saber, normalmente numa interpretação nós olhamos um arcano para a família, outro para afetividade, outro para... Porque a vida não é linear. O Osho, que foi um dos meus mestres maiores, ele sempre dizia assim, se você espera coerência de mim, o Osho dizia, você nunca vai encontrar, porque a vida não é coerente. Então, tem momentos da vida que a gente tem um poder do outro mundo e tem outros que não. E a forma de lidar com isso é o arcano do eremita. O eremita, sabe aqueles momentos que a gente fica muito solitário, fica muito pensando, ou ele vai com uma luzinha na frente para tentar entender por onde seguir, entender qual é a jornada dele, do eremita. Quando eu faço uma interpretação para mim e surge esse arcano, eu logo me recolho, porque é hora de se recolher no eremita. E esse recolhimento me põe em contato também com essa percepção que eu falei, de que a vida é cheia de altos e baixos, de subidas e descidas. Tem pessoas que mestre Jung vão dizer assim, olha, você parou na mecanicidade da vida, você só reage à vida, que é a roda da fortuna. E para ultrapassar a roda da fortuna, nós temos que viver o arcano da justiça. Sabe aquele momento que nós estamos muito equilibrados? É a justiça. Ou uma necessidade de se equilibrar. Marta, gratidão pelo que você está falando, você é uma linda, e várias pessoas que estão agradecendo aqui. Eu não faço atendimentos de tarô há muito tempo. Teve uma época que eu cobrava uma fortuna, mas as pessoas vinham mesmo assim, mas eu tive que parar porque haviam muitas expectativas em relação a mim. Eu sou uma pessoa, eu estava muito solitário e eu preferi ensinar, né? Hoje eu não atendo com nada, eu ensino astrologia online, né? Ensino tarô online, mas eu infelizmente já não atendo mais e eu respeito demais o tarô, demais.
Eu vejo isso aqui como um dos objetos mais sagrados que pode existir, o tarô. Eu vejo o tarô como um guia extraordinário, como símbolos poderosíssimos. Tarô que eu pesquisei com Léo Heisler, um grande tarólogo, pesquisei com Mônica Bonfilho, estudei com grandes mestres de tarô, tive essa oportunidade, Ademar Ramos e escolas de ocultismo que eu pertenço. é, e cada escola que eu estudei tarô, uau, é maravilhoso, vocês não sabem a força disso. Mas vamos continuar aqui, né? Depois da justiça, nós caímos no enforcado, porque as pessoas, que é um problema. Eu quero que vocês notem que o enforcado aqui ele está preso pelo próprio pé. Vocês estão vendo aqui pelo próprio pé, olha a figura. Ele está preso porque quer. E o que acontece é que o enforcado, a maior parte do mundo está aqui. Eu não posso, eu não consigo. Que é uma reclamação que a gente brinca que é um nhenhenhé. Nhenhenhé, nhenhenhé, é uma criancinha mimada que nós temos que é o enforcado. Otávio, você fala que nós temos, nós que. Eu também tenho. Eu também tenho. Às vezes na alimentação eu vivo o enforcado. Porque eu sei o que eu tenho que comer e como errado. Agora acabei de voltar de uma viagem, como eu comi carboidrato e doce. Não, tava num lugar que América do Norte, né, só tem comida com açúcar, é impressionante. E às vezes eu caía nisso, né? E é bem isso que você falou, Barra. Às vezes o enforcado pode estar num relacionamento afetivo. E eu preciso desamarrar o nó do enforcado. E eu só desamarro o nó se eu viver o arcano da morte. Tem coisas que tem que morrer na nossa vida, tem que morrer. São os invasores. Eu estava lendo o padre Fábio de Mello esses dias, e ele falando isso, como nós nos deixamos invadir, são invasores que roubam o nosso tempo. O cigarro invade o nosso pulmão, as drogas invadem a nossa cabeça, a política invade o nosso tesão de viver. Sabe, as pessoas começam a se envolver muito com essa coisa política louca que está agora, terrível, no mundo inteiro. E é um invasor essas notícias políticas, é um invasor as notícias ruins, é um invasor nós ficarmos criticando, brigando com todo mundo. Nós temos que matar os invasores. Matar psiquicamente, psicologicamente. Então o arcano da morte, eu não quero mais isso. Chega! Eu não vou permitir que isso me invada mais. E para isso eu tenho que viver aqui o arcano da temperança, que é, sabe, saber que todos nós somos luz e sombras, luz e sombras. É, ah, a temperança ela joga uma água de um canto para o outro, por isso que esse tarô pode ser chamado de a alquimia também, a transformação. Tem hora que você tem que matar alguma coisa, que é a morte. Para de fumar, para de comer doce, para de comer carboidrato, para de escutar esse dragão do tem que, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que ser desse jeito. Isso é a morte, é você cortar mesmo algumas coisas. Sabe uma coisa que eu tô cortando? Acho que é o Tito que está falando, não, é a arte ambiente. Eu estou cortando do WhatsApp. Ele me invade nas piores horas, ele me invade quando eu estou meditando, ele me invade quando eu estou namorando, ele me invade quando eu estou no cinema. Eu não quero mais esse invasor na minha vida. E olha que eu entro pouco nisso, eu tenho uma equipe atrás de mim, né, para me socorrer, tudo isso, né? Peraí que eu fiz alguma coisa estranha aqui no Facebook. Vamos estar mudando aqui. Vocês do Facebook, vocês estão me vendo? Que eu apertei algum botão aqui e não deu muito certo. O que será que eu fiz aqui? Eu acho que eu preciso inverter a imagem. É isso, Ananda? Você que está aí me vendo. Vamos ver o que eu fiz aqui. Me respondam aqui no Face se vocês estão me vendo ou não. Estão vendo a minha imagem? Então tá bom. Eu que não estou vendo mais vocês. Então agora não sei o que eu fiz aqui, que só aparece os comentários, tá bom? Mas eu tô vendo os comentários. Então o arcano da morte corta. Não, e nem fruta eu posso comer muito, seja natural. Eu já
eu tô com açúcar um pouco alto. A hora que eu faço exercícios, eu ando muito e tem que comer fruta, lógico. Aí sim, porque nos Estados Unidos eu tava lá, só tem suco, não tem fruta. E o suco tem mais glicose que qualquer coisa. A fruta, lógico, você tem razão, comer com bagaço, né? Comer. Então tem hora que eu tenho que viver o arcano do diabo. O que é o diabo? É perceber que eu ah, caio nas ilusões do mundo. O diabo, a pessoa tá presa, que ó, pelo vício, pela droga, pelo WhatsApp. E quando eu falo do WhatsApp, ele é um problema para mim. Vai ver que ele não é um problema para você. Essa é a visão do tarot, ver o que cada um de nós somos, o que cada um de nós vivemos. Isso é muito importante, não dá, digamos assim, para nós generalizarmos. Cada um tem uma forma de parar, de estacionar na vida, né? Esse tarô é o tarô do Waite mesmo, é isso mesmo, é o tarô do Waite. É um tarô dos mais poderosos que eu acho, é o que eu recomendo para vocês agora, o tarô do Waite, para quem quer começar um estudo. Mas o diabo, como são mandalas essas figuras, são símbolos de poder, são mandalás de poder, tem horas que vocês olham para essas figuras e entram nela. O tarólogo ele tem que ter olhar para os arcanos, que são mandalas, meditar nos arcanos, mas às vezes não entrar muito nesses arcanos perversos. Eu vou explicar até uma técnica de magia muito poderosa para vocês já já, muito poderosa, que é uma técnica de magia que tem relação com você olhar para um arcano do tarô para desenvolver as características dele. O diabo é a ilusão, é a droga, é a loucura, são os hábitos que eu não consigo mudar, as coisas da mente mesmo. E o diabo, a consequência dele é a torre. Todo vício, tudo aquilo que eu paro, tudo aquilo que me limita é a torre, que é o karma, que é a destruição. O arcano da torre é a falta de arbítrio que nós temos. Lembra do arcano do mago que eu mostrei logo no começo? O mago representa, na individuação, o arbítrio no mago. Eu posso um monte de coisa. Quando surge a torre, é porque eu tenho que aceitar as coisas como elas são. Entender as coisas como elas exatamente são. Não adianta, digamos, brigar com algumas coisas. Para sair da torre, eu tenho que entrar em contato com o arcano da estrela, que é um arcano que fala de ter esperança, saber esperar algumas coisas e confiar também na existência. Confiar na impermanência de tudo, que tudo que tem um começo tem um fim. Tudo é impermanente, não é assim? Tudo vai, tudo volta. Então esse é o arcano da estrela. Está esperando. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Eu adoro essa frase. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Depois, mas quem tem muita esperança corre o risco de cair no arcano da lua, que não parece, mas dentro da visão do tarô, o arcano da lua é um dos piores arcanos que tem, porque ele representa a ilusão, representa a ilusão. Quando nós nos iludimos, quando nós achamos que sabemos tudo. E quando eu interpretava tarô e saiu o arcano da lua, eu falava para a pessoa, você está se iludindo com tal situação. E a pessoa dizia, não tô não. É claro, ela não tem consciência disso. E essa é a diferença dos arcanos maiores do tarô, que são 22, que são as 22 letras hebraicas, que são os 22 nomes de Deus, que são os 22 caminhos da sabedoria. Os arcanos maiores do tarô falam a verdade. Os arcanos menores, que são 56 arcanos, falam o que eu penso do mundo. Por isso que nas minhas interpretações eu sempre usei os arcanos maiores do tarô. Para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho um tarô do Crowley, que eu já vou mostrar, que é o mais poderoso de todos os tarôs, mas não para quem é principiante. Principiante começa com o mais simples. Aqui é os arcanos maiores do Crowley, que são 22. Chama tarô de Thoth. Ele puxa você, uau, faz uns processos de consulta, e você pode consultar para você mesma, claro, a Flor de Lis perguntou, pode e deve. O tarô é um instrumento assim para você ter ele por perto, por toda a vida,
porque são símbolos, né? São símbolos que você acaba te mostrando muita coisa, mexe com a nossa intuição. Então esses são os arcanos menores e esses são os arcanos maiores. Olha a diferença. Os maiores é o mundo. É quando o mundo, diferença de tamanho. É o mesmo tarô, só que os arcanos menores, que são 56, e corresponde às 56 cartas do baralho, aí são cartas, e os 22 arcanos maiores, que são os 22 caminhos reais, caminhos divinos, transpessoais. Ah, eu vejo que algumas pessoas pedem para mim falar alguma coisa, né? Aqui. Eu não faço interpretação de tarô assim por internet, e muito menos dando uma resposta rápida. Uma consulta de tarô tem que ter 1 hora e meia, 2 horas. Você está tratando da alma de alguém. Da alma de alguém. Tem uma pessoa que eu conheço que fala muito de tarô. Ela tem uma energia tão ruim, tão pesada, e pode ser que eu tenha também, mas uau! E ela dá palpite, ela é grossa, ela interpreta tarô para as pessoas jogando. Alguém fala do meu relacionamento afetivo. Ela diz, não tá certo, tá ruim, tem magia negra, tem. Sabe, joga as coisas. E se olha para a pessoa, ela não tem carisma. Porque a pessoa que interpreta tarô tem que ter responsabilidade. E tem que mostrar caminhos. Tarô não é adivinhação, fala como tá a minha parte profissional. Não. Pergunta para o tarô como eu posso fazer ela ficar extraordinária. Como eu posso até errar, porque nem tudo na vida dá certo. Mas qual o caminho para me aprender e chegar num ponto de ter uma vida profissional ou uma vida financeira extraordinária? E muito cuidado com as pessoas que a gente pede para falar de nós, ok? E o tarô, vocês precisam ter responsabilidade, indicar caminhos, não fechar. Eu já vou falar sobre isso. Então, num processo de individuação, depois da lua vem o sol, que é quando você vê luz, uau, eu cheguei, eu tenho consciência, o sol é a inocência, vê que tem uma criança nua andando sobre um cavalo branco, que representa aqui os instintos, e do sol vem o julgamento, que é renascer a cada momento, aprender que sempre dá para começar de novo, tudo de novo, e finalmente um mundo que é a iluminação, que tem os 4 elementos de novo, o leão, o touro, o anjo e a águia, que é o fogo, a terra, o ar e a água de novo. O pensamento, a ação, o sentimento e a sensação. Então olha que coisa mais linda que é o tarô. É lógico que essa aqui é uma vida que seria linear. Nossa vida não é linear, não é. Mas se fosse contar de forma linear, nós nascemos com o arcano do louco, com todos os potenciais, e vamos viajar, o louco é a viagem. O primeiro arcano que lidamos é o arcano do mago, que temos tudo nas nossas mãos, podemos começar, podemos agir, podemos pensar, podemos ter sentimentos, podemos ter ações. O mago está tudo ali, vamos começar a viver? Vamos. Primeiro contato com a energia da mãe. E somos crianças, somos passivos, põe a comida na nossa boca, não sabemos andar. A energia da nossa natureza, queremos experimentar tudo. Depois aprendemos a lidar com o feminino, que é ter paciência, novamente um pouco aqui da energia da mãe, que é a energia yin. O que é energia yin? Energia yin é a energia do feminino, que é a imperatriz, que é muito bom quando sai na questão do amor. Depois lidamos com o pai, que é o masculino, que é ter os pés no chão, que é o mundo material, é o yang. E depois vamos para a escola, que é o sumo sacerdote. Acabei não falando, né, aqui. Não, falei sim, a mãe e o pai é a imperatriz e o imperador. Mas quando somos mais adultos, o imperador é a matéria, é o dinheiro, é os pés no chão, a imperatriz é o amor. Depois aprendemos a lidar com a escola, que é o sumo sacerdote. Ficamos na escola, aí vem os namorados, queremos namorar, temos dúvida, posso ou não posso, vem as inseguranças, não é? Os desejos que a gente tem muito na infância, e finalmente o carro, se eu ultrapasso as dúvidas no namorado, o carro eu consigo guiar um pouco minha vida, um pouco, porque logo depois vem o arcano da força. Isso vem muito na adolescência, que é quando eu começo a
a, na força a ver minha sexualidade, meu corpo físico, um monte de coisa na força, os conflitos. A gente pode ter isso em vários momentos da vida. E eu tô na meia idade, então eu tenho muitos momentos que eu tô vivendo a força, que são os conflitos. Para sair da força vem o eremita, temos que nos conhecer. O eremita, o ermitão, o solitário, ter tempo para ficarmos sozinhos, tempo para o silêncio, para o sagrado, para escutar. E mas a vida não é só ficar em silêncio, a gente tem que entrar em contato com a roda da fortuna, que são os altos e baixos da vida, as subidas e as descidas da vida. É aquilo que eu não tenho controle. Para lidar melhor com isso, eu preciso da justiça, que é o equilíbrio. Tem hora que está equilibrado os amigos, a família, a justiça. E aqui em alguns momentos, eu caio no enforcado, que é ter preguiça, que é não fazer nada, que é ficar preso numa situação. Se eu desamarrar o nó do enforcado, eu tenho que lidar com a morte, que é cortar algumas coisas da minha vida. Cortar algumas coisas da minha vida, que é a morte. Ou temperar, fazer uma alquimia, transformar o chumbo em ouro, que é a temperança. Aqui você já é uma pessoa consciente. Você dá um banho na maior parte da humanidade. Que você é uma pessoa que viveu na temperança. Mas muita gente que tem conhecimento cai no arcano do diabo, que é usar por mal. Você vê essas pessoas que tapeiam, líderes, etc., são pessoas muito conscientes. Eu diria até muito inteligentes, porque eles criam cada método de aprontar com as pessoas. Então é o arcano do diabo. Mas o diabo tem uma consequência que é a torre, quando tudo desmorona. Todos nós vamos viver a torre em algum momento da vida. E como lidar com isso? Já vou falar. Quando saímos da torre, entramos na estrela, que é ter fé, que é confiar, que é saber esperar para sair da energia da torre. A lua pode fazer com que eu regrida de novo e caia nas ilusões da vida. Volta tudo para as ilusões. Mas se eu superar as ilusões, eu descubro muito da minha inocência, a minha criança. Não a criança imatura que nós já fomos, a criança madura. E essa criança, ela vai renascer, que é o julgamento, e encontrar a iluminação, que é a individuação, que é sermos nós mesmos, o ser que não se divide, que não se rompe. Bom, eu estou falando sem parar aqui, quase não estou respondendo pergunta, mas eu quero mostrar para vocês alguns tarôs que são tarôs alternativos, tá bom? Tarôs alternativos. Eu não estou falando de propaganda de curso, do meu curso de tarô, porque eu não acho certo. Eu tô aqui para dar aula para vocês hoje, mas muita gente está perguntando no Face, principalmente do meu curso de tarô online. Quem no Face está vendo aí. Esse curso de tarô online, eu ensino vários tipos de tarô. É um curso com muita carga horária, porque eu amo o tarô. Falo tarô, como ver tarô em vidas passadas para quem gosta, passado, presente e futuro, sinastria, que é a combinação de duas pessoas, como usar o tarô sempre para indicar um caminho, aí você não erra, e para isso serve o tarô. Como é que vai ser tal coisa? Eu não faço a mínima ideia. Agora, como fazer tal coisa ser brilhante? Aí você usa o tarô. E nesse curso, por exemplo, eu gosto muito, vamos começar com o tarô do Osho. Chama Baralho Zen do Osho. É um tarô alternativo, com figuras lindíssimas. Que eu uso muito esse tarô, por exemplo, o tarô normal, que é o tarô mesmo, que pode ser o do Waite, pode ser o do Crowley, que é o que eu sempre usei, é o tarô considerado mais normal, não é alternativo. Que são 22 arcanos. Olha, o do Crowley ele é muito forte, muito forte. Deixa eu mostrar um arcano aqui para vocês do Crowley. Olha, por exemplo, o arcano da imperatriz e do imperador. Que lindo! Você mergulha. A aula que eu dou desse tarô do Crowley tem mais de 2 horas, porque cada pedacinho desse tarô é uma viagem. E na hora você está interpretando para você ou para alguém, você olha um pedacinho e vem algo. Então esses são os tarôs tradicionais, que são 22 arcanos. Eu tenho o do Waite, que eu mostrei até agora. Se você já mexe com tarô há algum tempo, eu acho que você deveria
usar o do Crowley, que é o mais poderoso de todos. O do Crowley é uma floresta de símbolos, uma floresta de símbolos. A magia que eu falei, Ana Maria, é mais ou menos isso mesmo. Vamos aproveitar que é o tarô do Crowley está aqui. Você quer ter um momento iluminado na tua vida. Então você vai pegar um arcano do tarô, vocês estão me vendo, e você vai olhar para esse arcano do tarô. Você fica olhando uns 15, 20 minutos. 10, 15 minutos, para aquela energia ir em você. Você quer uma energia, por exemplo, mais material, para lidar com essas. Hoje se fala muito em crise, em tanta coisa, né? Você quer saber conduzir tua vida materialmente. Você medita no arcano do carro, você fica olhando para o arcano do carro, porque esse mandalá vai entrando no seu inconsciente. Eu uso a palavra inconsciente com muita responsabilidade, usando para valer. Inconsciente é aquilo que a gente não sabe, é um cabidal de informações. O tarô entra nisso como nada entra, na minha opinião. Então você olha para os arcanos do tarô. Então, desses 22 arcanos, eu gosto do Waite, gosto muito do Crowley, que é o que eu mais gosto. O tarô do Isifo, que é o tarô mais antigo que tem até hoje, ele não tem nem números, o tarô de Isifo, chama Isifo. É um tarô que tem museus. Eu tive em Marselha o ano retrasado, não tive oportunidade de ir no museu do tarô, mas tem lá na França. O Arcano da Morte, é um tarô muito primitivo. Mas assim como o tarô de Marselha, esse tarô do Isifo, eu não me identifico muito com ele. O tarô, se ele tiver, lógico, uma sabedoria, como o tarô de Marcé, de mitológico que estão falando aqui, é legal conhecer um pouco de mitologia, Lourenço. Eu ensino nos meus cursos a mitologia dos arcanos do tarô. Eu acho importante. Sabe o que eu acho? Eu acho que o tarólogo tem que ter muita cultura. Muita cultura. Eu acho que nós temos que nos consultar. Os tarólogos mais incríveis que eu conheci, Léo Heisler, a própria Mônica Bonfiglio, agora não me recordo o nome de um que é arquiteto, que pena que eu esqueci. Valderson de Souza, isso, ele atende. São pessoas muito cultas. Então, o tarólogo ele tem que conhecer um pouco de Jung, um pouco de mitologia. Quando eu ensino assim. Tem tarólogos que não sabem se comunicar, não sabem se expressar. E o tarô, quando você pode indicar um caminho para a pessoa errado. E o karma, entre aspas, é teu de ter indicado isso. Então, quanto mais cultura você tiver, melhor. E é legal ao você consultar com alguém que tenha cultura. Por exemplo, eu não sei falar inglês direito. Sei falar inglês direito. E nem tenho preocupação de falar inglês direito. Eu tenho outros estudos. Então, se você é tarólogo, não estou dizendo que você precisa ter uma cultura de tudo, mas pelo menos uma cultura do psiquismo humano. Por isso que quando eu ensino tarô, eu ensino muito noções medianas de Jung, sim, não dá para ensinar tudo de Jung, e recomendo muitos livros, muitos textos, enfim. Então tem esses tarôs que são os tarôs tradicionais. Olha aqui o tarô do Dali, são 22 arcanos também. O Dali é como o de Marselha, como o tarô do Isifo. Eu não me identifico muito com eles. Eu acho que o tarô de Marselha são símbolos muito antigos, eles não tocam muito o meu coração. Mas se toca o teu, sabe, vai embora nele. Se toca o teu, uau! Olha o tarô do Dali, que lindo, ele tem um banho de ouro, vocês conseguem ver? Os arcanos do Salvador Dali, do pintor, ele pintou um tarô. São figuras assim, bem Salvador Dali, eu diria, bem enigmáticas, assim, né? Uma coisa bem maluca. E figuras bem diferentes. Se você se identifica, eu gosto de ter esse tarô porque eu tenho uma coleção enorme de tarô. Enorme de tarô. Tem pessoas que na verdade, Tito, eu não conheço ninguém que usa o tarô pro mal. Posso estar sendo ingênuo, mas eu percebo que tem pessoas que não estudam tarô e falam o que pensam pro outro. Colocam conceitos dele. O tarô você não pode pôr teu conceito, é o que aparece lá.
Por isso vocês reparam muito que quando eu dou aula, ao vivo principalmente, eu tomo cuidado de sempre falar assim. Primeiro que eu não sou dono da verdade, eu não tenho o monopólio da verdade. Por isso que eu uso muito a palavra eu acho. Porque quando eu digo eu acho, não é uma verdade. Eu acho o tarô do Crowley o mais poderoso que existe. O tarô do Crowley. Mas é um achômetro meu. Olha isso. Uau. Olha isso. Esse tarô me puxa, esse tarô me chama. O tarô do Crowley é... Olha o arcano da justiça, que é o equilíbrio. Você... Agora, como eu tenho pouco tempo aqui no Instagram, deixa eu falar uma coisa aqui. Boa noite, Jaque. Boa noite, Gigi, né? Acho. Vamos falar do tarô do Osho. Esse tarô do Osho são para perguntas rápidas. O tarô do Osho acompanha um livro. Eu não vou mostrar aqui porque tem muita coisa já na minha mesa. E o tarô do Osho, ele aponta muita coisa na parte espiritual. Caminho, por exemplo, vamos puxar, eu pensar assim, como que eu posso ser uma pessoa mais plena? Tem todo um jeito de misturar o tarô, de embaralhar, e eu gosto que vocês façam um ritual, uma liturgia para consagrar o teu tarô. E aí, não, eu também acho que quem fala eu acho não passa credibilidade. Eu também concordo, mas tem coisas que eu acho, eu não posso mentir para vocês. Porque dizer qual que é o melhor tarô eu acho, né? Você pode gostar de outro. Esse do Osho eu acho que você devia ter um para de manhã puxar um arcano. É onde você compra, né? Mercado Livre, livrarias virtuais. Hoje eu fui aqui no Shopping Ibirapuera, descobri que a livraria Saraiva do Shopping Ibirapuera vai fechar. Hoje eu tô aqui em São Paulo, não tô no Guarujá, sabe? Mas você encontra o tarô do Osho fácil. Então, vamos pensar em nós, vocês estão aqui comigo. Um arcano para mostrar um caminho para vocês. Vamos ver se encaixa. Eu passo a mão aqui, vou lá e vem o arcano de compartilhar. Compartilhar. É que vem um livro do Osho que explica, você vai ler, e o Osho tem uma sabedoria que eu não chego aos pés. Mas o compartilhar tem uma pessoa dando frutas, sabe? Qual o caminho para a nossa vida hoje? Compartilha, ajuda. Vai no centro espírita, vai ajudar animais, compartilha um sorriso, um aperto de mão. Já pensou ter como missão de vida compartilhar? Olha que coisa bonita. Só que esses arcanos, a gente pensa assim, que tem fases, né? Então surgiu esse arcano hoje, daqui um mês você puxa outro. Qual um caminho agora para minha vida, por exemplo, profissional? O tarô do Osho não serve muito para isso, mas você vai lá, coloca a mão e vem um arcano, por exemplo, da aventura. Então vem se aventurar na profissão, sabe, pensar diferente. O tarô do Osho fala muito da questão espiritual. E o tarô, as cartas do caminho sagrado, agora eu vou usar o que vocês estão falando aqui no Face. Agora eu sinto, é mais íntimo. Eu sinto que ele, para lidar com o mundo, não existe arcano melhor. Chama Cartas do Caminho Sagrado. O do Osho é mais espiritual. Quando eu ensino alguém a fazer uma interpretação, eu falo para você adquirir esses 4 tarôs, aos poucos. O do Osho para falar da inteireza da alma. Esse para lidar com o mundo. Que, por exemplo, como que eu posso ter uma vida mais saudável? Deixa eu pôr todos esses aqui. Não, vamos pensar outra coisa. Como eu posso até ter mais valores financeiros, uma prosperidade financeira? E você vai lá e puxa um arcano. Vem o arcano do Chale, que é você se proteger, você ir com calma, um passo após o outro, ter mais consciência do que você está fazendo, como melhorar na minha profissão. Então vem as cartas do caminho sagrado, você vai lá e tira uma, vem cerimônia do peiote, que é novas aptidões. Então essas cartas do caminho sagrado, elas falam de coisas que são do mundo. E você fala, mas eu não posso me viciar em tarô, não sei o quê. Talvez até possa se viciar em tarô, sabe? Mas não é uma coisa que seja
Não é uma coisa que seja ruim, eu acho, nós nos viciarmos em tarô. Ah, porque, por exemplo, vamos pegar aqui os arcanos do Gasparetto, que é esse daqui que eu quero falar para vocês, que trabalha muito com o corpo emocional. É o tarô do Gasparetto. Quando eu dou aulas, eu dou o PDF desse tarô para vocês, porque ele não existe mais, esse tarô do Gasparetto. O tarô do Gasparetto, ele dá um tranco na nossa vida, ele mexe com a nossa vida. Quando eu ensino vocês a interpretar tarô, fica um monte de tarô na mesa. Eu vou mostrar aqui só no Instagram, olha a minha mesa aqui. Cheio de tarôs, estão vendo? Aqui. São os que eu trouxe para mostrar para vocês. Que eu tive que pôr o celular aqui. A Nanda está dizendo que não está vendo, nós não estamos vendo. Por que não está vendo? Não dá para ver aqui os tarôs em cima da minha mesa? Tem um monte, né? Então, o tarô do Gasparetto, ele dá um tranco. Eu vou puxar um arcano, quer ver? Eu estou me concentrando aqui. E vem o arcano do vazio. Não, esse aqui não, desse aqui, da vaidade. O tarô do Gasparetto eu sempre puxo um para ver onde eu estou parando no ego, em que momento eu tô parando no ego. Então está dizendo assim, pare de dar aos outros o tipo de importância que você dá. Para de pensar no que os outros querem, de querer agradar a todo mundo. Quem tenta parecer ser o que não é, acaba sempre sofrendo. Você dá muita importância ao que os outros dizem, ao que fazem. Você fica sempre se julgando inferior às outras pessoas. Comece a se dar real importância. Então esse é o tarô do Gasparetto. Uau! Esse tarô são... Agora não lembro o número de arcanos. Ele tá aqui. Tem do Gasparetto sim. Mas é só tranco. É só cacetada. E é legal porque quando você interpreta o tarô para alguém, você pode tirar um arcano do tarô do Osho para relacionamento afetivo, para falar de um caminho espiritual, que é o tarô do Osho, de um relacionamento afetivo. Você pode tirar as cartas do caminho sagrado para falar sobre o mundo mais do dia a dia, as coisas do mundo, as cartas do caminho sagrado. Que esse é o que eu mais recomendo para você. Otávio, eu não quero fazer curso contigo, agora não dá, não tenho interesse, mas gostei dessa aula minha. Adquire esse tarô, Cartas do Caminho Sagrado. É um tarô alternativo, não é o tarô. Para tomar um tranco, o tarô do Gasparetto, para diminuir nosso ego, nossa vaidade. E eu tenho um tarô aqui que chama tarô de Tote. Ele é bem pesado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só arrumar aqui esse celular, porque eu tô... Senão vai sair aqui. Pessoal do Instagram, espera só um pouquinho. Eu vou arrumar porque aqui está... Espera um pouquinho, vamos ver o que eu fiz aqui. Não, aqui. Estou de volta no Instagram. Estão me vendo direitinho? Esse é o tarô das coisas negativas. São os arcanos normais, o enforcado, o mago, são os arcanos normais, o que eu já mostrei para vocês até agora. Mas eles todos são meio pesados. Olha, esse aqui é o arcano do carro, não, do enforcado. Ele é meio erótico, assim, nem quero mostrar muito. O tarô da Imperatriz tem umas caveiras, porque tudo tem uma sombra. Esse tarô você usa com calma para descobrir, com calma não, com uma certa experiência. Você não pode usar sem conhecer muito de tarô, porque ele... para ver a sombra no trabalho, a sombra no relacionamento, a sombra na família, porque o tarô você pode também puxar um arcano do Osho, por exemplo, ou esse tarô que eu acho maravilhoso, que chama tarô xamânico, que são energias de animais. Você fala, qual animal que eu posso evocar para me dar bem com a minha filha, por exemplo? Eu tenho uma filha. Qual animal que eu posso evocar
para me dar melhor com a minha filha, conseguir lidar melhor com a minha filha. Aí eu vou lá, coloco aqui a mão e vem a energia do golfinho, que é brincar mais com ela, que é se soltar, que é ser mais golfinho. Esses arcanos, e é isso mesmo, eu uso vários de uma vez. Aqui eu não tenho como mostrar para vocês, mas se vocês quiserem entrar lá no YouTube, tem várias aulas de tarô minhas gratuitas. Tem uma aula de tarô que ensina, que eu ensino só as cartas xamânicas, Tem uma aula minha no YouTube que eu ensino só o tarô do Gasparetto, vocês podem entrar lá para saber como que é. Tem uma aula lá do tarô que eu ensino, o YouTube da Humaniversidade. Vocês põem Humaniversidade. Aí tem várias aulinhas minhas, não é para ficar vendendo curso. Eu vendo, claro, o curso online, mas também é para dar alguma coisa que minha escola, graças a vocês, é muito próspera, tem muitos alunos, a Humaniversidade. Não, tarô de Marselha, eu não me identifico com ele, Sanche. É uma coisa minha. Se você gosta, ele é um ótimo tarô, mas eu acho muito confuso. Aí eu acho muito confuso os arcanos menores do tarô de Marselha. Acho muito confuso aquelas divindades que você tem lá no tarô de Marselha. Tá? Adoro o tarô mitológico, também dou uma aula grande do tarô mitológico. É um dos meus prediletos, mas como eu falei, tem muitos tarôs. Tem alguns que eu não dou importância nenhuma, porque não tem símbolos. Mas olha isso aqui, que é o tarô bíblico. É o tarô de passagens bíblicas. Esse eu mando também em PDF para as pessoas que fazem o curso de tarô comigo, porque não existe. Aí você imprime e usa, que é o tarô bíblico, passagens de Jesus. Maravilhoso. O tarô dos boêmios também acho muito confuso, Rosana, que é do Papus, mas Papus eu aprendi na França, que se chama Papi, nome bonitinho, né? Papi. Eu acho muito confuso, mas você tem que se identificar. Para começar, eu acho o tarô do Waite. Então esse dos mestres também, eu particularmente prefiro tarôs que tenham mais tradição. Por exemplo, quem não pegou o começo da minha aula aqui, eu mostrei esse tarô que eu acabei de comprar, tarô do Games of Thrones, que é a série. É bonitinho, eu quis comprar porque eu gosto de ler. Então tem aqui, me perdoe, eu não sei o nome dos personagens, que eu assisti um pedaço ou outro, mas já sai aqui de cara o tarô. O louco é o anão do Games of Thrones, vocês estão vendo? É o anãozinho, ele vem como louco. A imperatriz é aquela lá que anda nos dragões, né? Que é a dona do dragão. É muito legal, mas hoje tem tarô disso do Games of Thrones, dos gnomos, dos anjinhos, tarô dos personagens da Mônica, tarô Sabe, eu tenho 2 tarôs dos gatos, porque eu adoro gatos, adoro. Então eu tenho o tarô dos gatos, mas eu não uso para nada, não tem simbolismo, na minha opinião. Por exemplo, agora saiu esse tarô da Madras, que é o tarô de Ganesha. Ele é lindo, eu adoro Ganesha, eu sou devoto de Ganesha. Tem várias figuras de Ganesha que são desenhadas de uma forma maravilhosa. Mas eu não vejo uma validade simbólica nesse tarô. Você pode usar isso, eu compro porque eu sou um colecionador. Então eu tenho todos esses orixás, tenho porque eu mexo com o tarô há mais de 30 anos, e sem exagero, e eu vou comprando 1 ou 2 por ano, eu viajo muito e acabo adquirindo, mas eu prefiro que vocês usem alguns tarôs que são mais tradicionais, tá? Esse tarô aqui das sombras, eu vou ficar devendo essa informação para vocês, eu não sei o nome desse tarô. Não sei, eu sempre chamo ele de tarô das sombras, ou arcano da temperança, que é um arcano lindíssimo, mas ele é pesado. Todos os arcanos são pesados. É para a gente ver a sombra, porque todos nós temos sombras.
todo mundo é luz e sombra, só um robô que não. Então esse tarô eu vou ficar devendo o nome, viu, Ananda? Você me cobra depois. E se vocês forem fazer esse curso que a gente está vendendo, né? Você pode entrar no site da Uma Universidade. Aí eu indico qual comprar. Se você não quer fazer o curso, compra o tarô do Eight, eu acho, tá? E pessoal do Instagram, eu vou despedir de vocês, despedindo agora aí de vocês, porque agora eu vou continuar só no Facebook, porque o Instagram acabou o tempo, nem me despedi direito, que coisa feia, mas acabou o tempo aqui do Instagram. Então, o bacana, eu acredito, é você estar trabalhando, percebendo as energias do tarô, né? O tarô bíblico, ele tem uma função muito espiritual, muito metafísica, transpessoal. O tarô das sombras é para ver o lado sombrio. O bíblico é para ver, nós vemos a luz. O tarô, por exemplo, dos animais é para pegar a força dos animais. Então eu vou tentar observar se eu quero um animal para me amar mais. Então eu vou lá, boa noite André, e venho a força do beija-flor. Olha que lindo, beija-flor. Eu perguntei como amar mais, venho a força do beija-flor. Então ele vai ajudar a dar essa resposta. Vem um livro junto com esse tarô, chama Cartas Xamânicas, e ele é muito legal para a gente pegar a força de alguma coisa. Aí tem o tarô do Osho, que eu falei que ele é muito transpessoal, muito mostra caminhos lindíssimos, né? Como, por exemplo, o que eu posso fazer para o mundo? O que eu posso dar para o mundo? Você pergunta para esse tarô do Osho. E vem aqui o arcano, por exemplo. Olha que lindo, não materialidade, é um arcano todo escuro. Não tem figura. O que você pode dar para o mundo? Algo que não pode ser fotografado, algo que não pode ser visto. Amor, compaixão, generosidade. Você não pode dar nada material para o mundo. Essa é a resposta que veio. E as cartas do caminho sagrado, como ser mais próspero, ou alguma coisa do gênero. Aí você vai lá, vem o escudo do leste, que é uma águia, voa acima dos problemas. É claro que esses tarôs alternativos, eu uso os mesmos como uma complementação do tarô tradicional. As interpretações que eu ensino é você falar do passado, ver o que está acontecendo, dar dicas para o futuro, como lidar com a imagem, como lidar com os valores, como se comunicar melhor. Eu ensino essa forma de tarô, que na verdade você acaba não errando, digamos, não errando. E isso, infelizmente, é o que eu não posso fazer, Andréia, como você me pede, tira um arcanum para mim. Eu estaria, na minha opinião, me perdoe, desrespeitando você, Andréia, desrespeitando você. Porque qualquer informação que eu puxar num arcano, um arcano para quê? Quem é você? Quando você interpreta o tarô para alguém, você tem que concentrar no nome da pessoa, na data de nascimento, olhar para ela, dar as mãos para ela às vezes, para mim poder mostrar para você um caminho lindíssimo, Andréia. Eu vou falar para todos vocês, não aceitem pessoas que falem de vocês pouca coisa. Vocês são muito grandes para alguém tirar uma carta para vocês. Vocês são muito grandes, nós somos muito grandes. Puxa o extraordinário, e isso é o que a gente tem feito com o tarô, tem usado talvez o tarô de forma muito pequena. O tarô, caminho real, caminho sagrado, esses símbolos, essa magia que tem aqui. Por isso, André, que você pode até adquirir esse tarô, Cartas do Caminho Sagrado, é um tarô acessível, tudo hoje é muito parcelado, né? A minha formação os cursos que você compra, os arcanos que você pode comprar no Mercado Livre, as cartas do caminho sagrado, você vai tirar grandes arcanos para você, Andréia, grandes arcanos. Você vai puxar um, vai puxar outro, e vai ver muitas coisas da tua alma que é muito grande. E então a ideia dessa aula aqui minha é exatamente isso. Obrigada, Adriana. Nós somos trazer esse instrumento de tarô. Eu acho que muitos de vocês que me assistem, vocês são ecumênicos, uns são mais esotéricos, outros são católicos, mas também gostam de coisas de ocultismo. Então vocês devem ter um tarô em casa, não é? Todo mundo aí tem. Faz as pazes com o tarô, consagra o tarô.
faz uma liturgia, põe as mãos, procura ler um pouco mais, porque é um instrumento lindíssimo de você sentar à noite e ficar olhando, ver o que ele te revela, mas sempre perguntando assim, como fazer para lidar melhor com a minha mãe, lidar melhor com meu pai, ensinar meu filho, como fazer para viajar mais, como o que eu devo estudar. Não que o tarô vá responder, mas existe um tarô que a gente puxa um arcano para estudo, um para filosofia, um arcano. Um arcano é como eu chamo, um para filosofia, e tira um para psicologia, tira um para psiquiatria, outro para medicina, e vê o que cada um mostra o caminho. Ok? E volto a repetir, nós não nos viciamos com o tarô, porque a gente tenta achar respostas na nossa mente. Tarô são símbolos, ele vai muito além da mente. Eu valorizo demais a interpretação astrológica, Maria Mota. É o método inicial, toda interpretação que eu ensino começa pelo mandalá astrológico, olhando um pouco do passado, do presente, o futuro, e depois usando os tarôs alternativos, que numa interpretação junto uso outro, junto uso outro, usando os tarôs alternativos para que nós possamos daí complementar o tarô tradicional e nessa interpretação que é a roda da fortuna, tá? Quem não tem tarô, no caso da Valéria, eu acho que o tarô, esses tarôs que vêm com livros, por exemplo, muita gente está falando aqui do tarô mitológico. O tarô mitológico, se você tiver um espaço para estudar ele, porque você tem que ler o livro, e o livro do tarô mitológico é da Liz Green, que é uma astróloga extraordinária, uma mulher que tem uma profundidade, uma intelectualidade, uma cultura do outro mundo. Então o tarô mitológico, você tem que ler aquele livro, estudar, é um estudo lindíssimo que fala dos mitos, cada arcano tem uma história, um mito, é muito bom o tarô mitológico, se você tiver essa disponibilidade para estudar, ok? Pessoal, então é isso. A Ananda vai colocar aqui o link da minha formação, se vocês quiserem. Tem aquele negócio do PagSeguro, que é parcelado. Se vocês quiserem ter um pouco mais de noção da minha visão do tarô, vocês podem estar no YouTube, que é o YouTube da minha escola, uma universidade, e ver lá, tem várias aulas de tarô gratuitas, inclusive aulas mais profundas que essa. Tem uma que eu ensino só o tarô do Osho, uma aula de 20 minutos. Tem uma outra aula de 20 minutos que eu ensino só o tarô, as cartas do caminho sagrado. Você vai lá ver para que você, como usa. E na própria página aqui da Hotmart, que é onde vende o curso, você pode clicar, a Nanda tá pondo aqui no Face. Você clica lá na Hotmart e vem uma página de venda do curso. E nessa página também você tem várias aulas ali gratuitas para você estar pesquisando, ok? Volto a repetir, eu amo o tarô, amo vocês. Gratidão, Patrícia Luz. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Agora eu e a Diana, que é a dona da uma universidade, minha irmã, nós vamos estar fazendo uma live por semana, toda segunda-feira. Oficialmente vai ficar toda segunda-feira. Ou eu ou ela, que é uma live da escola, uma universidade, para vocês tirarem dúvidas, conversarem comigo. Eu entro com esses temas mais transpessoais e os professores da Humani entram com os temas os temas mais ligados à medicina chinesa, indiana. Eu ensinei, Lúcia, volta lá aqui no Face, volta o vídeo, que eu ensinei a magia do tarô. Falei, olha pro arcano, tenta puxar a energia dele. Você precisa conhecer um pouquinho de tarô, mas não é difícil, tá bom? Então tá ensinado aqui. Gratidão a todos vocês, que todos os Budas, que todos os mestres iluminem a todos vocês. Mais uma vez eu sempre digo, eu me sinto honrado de contar com a presença de vocês, de verdade mesmo. É bacana saber que tem tanta gente aqui me vendo, eu não estou muito acostumado com isso, e acho que a hora que eu me acostumar também não vai ser legal. É legal me surpreender de ver tanta gente bonita, tantos comentários bonitos, no mundo de tantas críticas, né? Eu falo que hoje uma pessoa que agradece, que elogia, é uma pessoa rara. Você
está me vendo e fundamental para o mundo. Shanti, 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 que a paz esteja contigo.